Esse recorte de pesquisa, né, que eu trouxe para a gente conversar aqui, pensando nessa proposta que o Thaleson me apresentou, sobre o que ele e Carolina têm pensado sobre a materialidade do livro e tal, né? Quando eu comecei a pensar fotolivro, assim, e a perguntar sobre fotolivro, em 2013, quando a exposição do Horácio Fernandes chegou aqui ao Brasil sobre fotolivros latino-americanos, e aconteceu uma exposição no IMS do Rio sobre, que era uma exposição que de alguma forma divulgava o livro, a antologia que ele estava publicando, mas também dava a gente algum acesso a isso que alguns críticos e teóricos têm chamado de fotolivro. Mas uma coisa que desde aquele momento já inquietou muito a gente naquela visita foi a questão do manuseio, porque alguns livros, já por serem muito raros e já escassos, a gente só conseguia acessar por meio de um vidro, ou às vezes em vídeos ou sucessões de foto. E aí, desde então, eu tenho me inquietado e pensado essa questão do que a gente pode considerar fotolivro, característico do fotolivro, o que a gente pode chamar livro fotográfico, o que a gente pode considerar que diferencia esse tipo de publicação de outros livros, ou se a gente pode sequer chamar o fotolivro ou o livro fotográfico de uma publicação, né, já que ele pode acontecer materializado de outras formas além do livro impresso. Então, essa questão das principais características é o que vem me movendo, e aí eu venho circulando por várias possibilidades de abordagem teórico-metodológica, mas que tentam dar conta de responder a mesma pergunta, que é essa sobre o que vem a ser isso que todo mundo recentemente tem chamado de fotolivro, livro fotográfico em diferentes idiomas. Bom, então, existem diversos tipos e modelos de publicação que são apresentados por autores, editoras, críticos, fotógrafos, escritores, como livros fotográficos ou fotolivros. E aí, esses dois termos, eles são recentes, mas eles passaram a ser adotados muito frequentemente em publicações de críticos, teóricos, pesquisadores no mundo inteiro, que, de alguma forma, estão tentando dar conta de um fenômeno que é muito mais antigo que o termo, que é essa relação entre a imagem fotográfica e o livro, que ocorre desde os primórdios da fotografia. A fotografia já nasce associada à materialidade do livro. Os primeiros experimentos de imagem fotográfica fixada a algum suporte já atrelam a imagem fotográfica ao livro. Isso em meados do século XIX já, né? O primeiro fotolivro que se tem notícia até o momento é essa série de publicações da Anna Atkins, em que ela publica 3 volumes desses experimentos dela com cianótipos, de 1843 até 1853. Ela consegue publicar 3 volumes, e, assim, ainda hoje são fascículos considerados muito impressionantes, porque há uma qualidade na maneira como ela pensa e organiza a relação entre os cianótipos, a reprodução fotográfica e o texto verbal, e é um trabalho primoroso. Ela escreve à mão todas as legendas dos nomes científicos das algas, os textos que acontecem no livro são todos feitos à mão, e depois ela integra esse texto às lâminas de cianótipo, é um trabalho bem artesanal, e até hoje assim, baliza uma série de produções de fotolivros por causa da organicidade que ela alcança nessa relação. E além dessa questão artística, também é um trabalho precursor do uso da imagem fotográfica na pesquisa científica, já que é uma pesquisa que ela está propondo, né, de algumas reproduções imagéticas de algas. Dando um recorte, né, em função do tempo, um pulo um pouco grande, a gente pode considerar que a segunda metade do século XX é o momento em que acontece a maior profusão dos fotolivros em diversas partes do mundo. É o momento em que a maioria dos fotolivros está sendo publicada, e também é o período que concentra a maioria das publicações hoje consideradas mais expressivas de fotolivros. Nessa época, muitos escritores, artistas, fotógrafos estão se dedicando intensamente a esses processos de feitura do livro fotográfico. E isso acontece ao mesmo tempo em diversas partes do mundo, aqui na América Latina, inclusive no Brasil, no continente africano, no Japão, de uma maneira muito expressiva,
e nos Estados Unidos também. Alguns exemplos, né, dessa profusão que acontece na segunda metade do século XX, entre os mais emblemáticos, a gente tem esse fotolivro, The Americans, do Robert Frank, que é de 58. A gente tem também, a partir da década de 60, um crescimento no número de publicações de fotolivros no continente africano, não produzidos mais por pessoas vindas da Europa, mas já produzidos por artistas e fotógrafos africanos. Então, nessa pegada, nessa leva, né, a gente tem também o fotolivro do Christophe, de 1700 e 1972, que é produzido na Costa do Marfim, mas é impresso na França, mas é considerado, né, pelos críticos como um fotolivro africano, por ser uma produção africana, apesar de ter tido de ter precisado recorrer à publicação lá em Paris. No Brasil, nesse mesmo período, está acontecendo também uma série de publicações importantes, e a gente pode citar, por exemplo, o Paranoia, do Roberto Piva e Wesley Duquili, de 63, que vai relacionar as fotografias do Duquili aos poemas do Roberto Piva. Reza a lenda, a gente não pode dizer com certeza, né, mas reza a lenda que as fotografias são feitas a partir do poema, como uma espécie de tradução intersemiótica do poema, mas o que a gente tem por certeza é que elas ocorrem relacionadas no livro, né, uma atuando sobre a interpretação do outro, né, e vice-versa. E aí é um design também, um projeto gráfico organizado também pelo Wesley Duquili, que não por acaso está envolvido em uma série de projetos gráficos de importantes livros fotográficos desse período aqui no Brasil. Outro exemplo paradigmático é o Amazônia, de Claudine Dujar e Jorge Love, de 78, que é um fotolivro importantíssimo, né, sobre, inclusive, possibilidades de construção de narrativa de uma maneira muito descolada das propostas de fotojornalismo vigentes no período. Ela chega até os Yanomamis como uma fotojornalista, mas o que ela traz para a revista Realidade e para a construção desse livro e outros é uma proposta de realmente processo criativo a partir de reproduções fotográficas, né? Tanto ela quanto o Jorge Love. Exemplificados, né, esses fotolivros paradigmáticos, esses casos paradigmáticos de fotolivros já publicados na segunda metade do século XX no Brasil e no mundo, eu ainda continuo com uma questão, quanto mais, talvez, eu reúna exemplos, mais forte essa questão fica, que é o que, de fato, a gente quer dizer, e os críticos querem dizer, e pesquisadores, e os próprios artistas, fotógrafos, escritores querem dizer, quando a gente usa esse termo, livro fotográfico ou fotolivro. Existe mais ou menos um consenso entre alguns pesquisadores sobre o que vem a ser fotolivro, e eu reuni aqui algumas dessas opiniões ou desses estudos para a gente nortear um pouco essa conversa, né? Esse é um fotolivro importante também, que eu estudei tanto na dissertação quanto na tese. É um fotolivro do Miguel Rio Branco, chamado Silent Book, a primeira edição de 97 e a segunda de 2012. Bom, geralmente, as definições dos especialistas, elas nos dizem que os fotolivros, eles são os livros nos quais a imagem fotográfica ela vai acontecer sempre como um importante sistema de linguagem, se não o mais importante sistema de linguagem que constrói aquela publicação. E aí a gente está falando de um tipo de publicação que é frequentemente caracterizada também pelas relações entre as partes que vão compor essas publicações. Porque os fotolivros, eles são livros que vão relacionar a imagem fotográfica com outros meios ou sistemas de signos, como a gente queira chamar, como pintura, desenho, texto verbal, como a gente viu Paranoia, no caso pintura aqui nesse fotolivro do Miguel Rio Branco, e também pela maneira como vai associar essas relações entre esses sistemas de signos ao livro como suporte, à própria materialidade do livro, e vai tornar esse livro um significador, um signo. Por mais excepcionais que sejam as fotografias que vão integrar um livro, no fotolivro é mais ou menos um consenso entre os críticos que a relação entre as partes, a atuação do conjunto, ela vai valer mais do que as partes quando consideradas isoladamente. Então, essa fotografia, esse díptico que eu trouxe aqui, ela é um exemplo disso porque
É um dos contos fotográficos que o Kossoi propõe num livro importantíssimo que ele publica em 71, chamado Viagem pelo Fantástico. E aí, nessa proposta de construção de contos fotográficos, ele vai organizar as fotografias de uma maneira muito específica, de modo a construir as narrativas que ele está propondo. Então, esse é o primeiro díptico do conto. Aí a gente tem o segundo. E, por fim, o díptico que encerra esse conto fotográfico. Esse é um exemplo de que no fotolivro as fotografias nunca vão ocorrer de uma maneira aleatória. Elas são dispostas sempre em espaços muito específicos e obedecem a ordens que são cuidadosamente estabelecidas. Essas partes, elas são frequentemente organizadas de modo a atuar umas sobre a interpretação das outras à medida que a gente vai virando as páginas. Então, há uma relação de codependência entre as partes. E mesmo nos casos onde a gente não observa uma proposta assim, de construção narrativa tão demarcada, como no caso do Viagem pelo Fantástico, a gente sempre vai conseguir estabelecer uma certa, umas conexões entre as fotografias, onde umas vão atuar sobre a interpretação das outras, e quando há outros sistemas de signos, quando há um poema, uma pintura, um desenho, ou uma dobradura diferente da folha que vai nos dar acesso a uma porção de algum conteúdo visual, isso também vai influenciar na maneira como a gente vai construir a sequência, interpretar a publicação na sequência como um todo. Mesmo nos casos, inclusive, onde não há sequência oferecida, né, nos livros que são disponibilizados para a gente como lâminas ou como algum tipo de acesso espaçado entre as partes. Bom, quando eu penso a relação entre fotolivro e livro de artista, que é uma relação na qual eu não me aprofundo muito, mas eu penso um pouco no processo da tese, a gente identifica nas pesquisas, né, que a gente fez ao longo desses últimos 4 anos, que, historicamente, o fotolivro ele ocorre indissociado da arte. E aí eles vão corresponder, inclusive, os fotolivros, no caso, né, a um percentual muito significativo dos livros de artista que são publicados. O trabalho do Ed Ruscha é um exemplo disso, assim, né? Esse paradigmático livro e toda a sequência, né, que sucede, mas principalmente o 20 City Gasoline Station, de 63, ele é conhecido, inclusive, pela importância da consolidação do conceitualismo, é um livro de artista paradigmático, que é considerado iniciador de uma série de um movimento, né, é um fotolivro. Então, a gente pode considerar que o fotolivro, o livro de artista, eles não são dissociados, né, no curso histórico dos meios. No Brasil, os fotolivros e os livros de artista, eles também ocorrem indissociados, e eles ganham expressividade, eles vão ser aderidos pelos artistas em épocas e contextos que são muito semelhantes. Um exemplo é esse aqui, o 40 Cliques em Curitiba, do Leminski e Jack Pires, de 76, que vai relacionar fotografias do Jack Pires aos haikais do Leminski. São propostas de lâminas soltas, que é publicado numa caixa, onde a gente acessa essas lâminas sem uma ordem pré-estabelecida, mas que, de alguma forma, tendo acesso à predisposição da etapa, né, e dos instantes que vão ser acessados em sequência, mesmo que essa sequência não seja pré-definida pelos autores. Outro livro de artista e fotolivro importantes, publicados na segunda metade do século XX aqui no Brasil, é O Domador de Boca, do Wilbert Granato e Ulisses Carrion. Na verdade, ele é, como exemplo africano, ele é editado fora, mas é uma produção brasileira. E aí esse fotolivro, ele é um exemplo muito interessante de exploração de possibilidades do livro fotográfico, porque ele pode ser considerado como uma série de processos de tradução intersemiótica. Porque primeiro ocorre o poema, que é esse que a gente vê impresso repetidas vezes na página do livro, e vai ver em várias páginas desse livro. O poema é Ivaldes de Boa, esse é o verso que se repete sucessivamente ao longo do livro, e aí a gente vai ver que o poema, ele dá acesso à performance, e aí o Granato é fotografado, essa performance é fotografada, e as fotos chegam no livro também levando o livro a, de alguma forma, performar o poema, porque
as fotografias elas são impressas no livro da seguinte forma: entre o poema e a foto, há um papel seda, onde estão coladas essas bolinhas, e essas bolinhas elas vão acontecer simulando o vômito do granato, que não ocorre capturado pela fotografia, e aí a gente vai ver também esse papel seda descolado da foto, né? Então, esse movimento vai acontecer só quando a gente manuseia. O artista visual, Ralph Prince, que é um importante teórico também que pensou o fotolivro, ele tem uma frase muito interessante, muito emblemática, que eu gosto de usar quando eu penso o fotolivro, e aí para pensar essa relação, né, entre o fotolivro e o livro de artista, eu queria citar só esse trechinho pequenininho. Ele sempre fala que ele chama o fotolivro de formas de arte autônomas, e aí quando ele vai descrever esse tipo de publicação, ele diz que se trata de uma publicação onde as fotografias perdem suas características fotográficas próprias e são traduzidas pela tinta de impressão em um acontecimento dramático chamado livro. Eu acho muito interessante a gente pensar o fotolivro dessa perspectiva, né? Porque abre uma série de possibilidades. Quando eu me atenho à questão da materialidade, né? Pensando na proposta que Thaleson e a Carolina estão fazendo para pensar ao mesmo só o outro, eu trouxe aqui algumas observações sobre essa pesquisa. Na verdade, essa questão da materialidade do livro é algo que me inquieta já desde o início do meu processo de relação com o fotolivro. Então, assim, eu estou sempre tentando entender como que as possibilidades de materialização do fotolivro produzem significado e constrangem, de alguma forma, a maneira como a gente interpreta a obra. E aí a gente observa que, nas nossas pesquisas, né, recentes, que, diferente do que acontece quando o livro ele vai atuar como esporte literário, no livro fotográfico, onde a técnica do livro, o suporte, né, o que a gente chama vulgarmente como suporte, ele atua não só sobre a maneira como a gente acessa cada uma das imagens fotográficas, mas vai influenciar diretamente na maneira como a gente interpreta a obra, ou seja, o livro ele é um portador de significado. Esse aqui é um livro importante também da segunda metade do século XX, publicado aqui no Brasil, que é São Paulo Notações, um pouco conhecido aqui no Brasil, de 82, do Jorge Love, que é quem publica Amazônia com a Andujar. E a gente observa, quando a gente analisa, né, fotolivros como esse, que os aspectos materiais do livro, como a dimensão, as páginas sequenciadas, o vinco físico que acontece entre as duas páginas, a gramatura do papel, são todos esses elementos que vão atuar associados aos hábitos que a gente já atrelou ao livro, né, vão atuar diretamente sobre a maneira como a gente interpreta as fotografias, a maneira como a gente lê esses dípticos e sequências, como a gente vai construir o que a gente chama de sentido da obra. As condições em que a imagem fotográfica é impressa, se ela está associada a outra foto, a um texto, as especificidades do projeto gráfico, isso tudo altera a relação que a gente observa da fotografia com o referente inicial e vai condicionar de uma maneira muito precisa a maneira como essa fotografia é interpretada. Um exemplo são essas duas fotos, essas duas imagens fotográficas que estão na sequência final do Amazônia, da Cláudia Andujar, onde ela vai construir uma maneira de representar um ritual fúnebre Yanomami que ela vai presenciar num período que ela está na aldeia, entre os Yanomami. Mas a gente observa que, nesse caso, essas fotografias, se elas fossem vistas em contextos diferentes, dissociadas, ou fora da sequência que elas acontecem no livro, elas certamente seriam interpretadas de uma maneira muito diferente, principalmente essa que a gente consegue distinguir poucas formas, né? Essa que a gente vê mais, essa questão só cromática. Então, a maneira como a gente vai interpretar essas duas fotografias, por exemplo, ela é completamente condicionada pela maneira como elas ocorrem no livro, pareadas como estão, precedidas pelas que antecederam e antecedendo as que vão acontecer depois, nessa sequência do livro. E aí eu observo que no livro fotográfico, a maneira como essas fotografias são relacionadas e os aspectos materiais do livro são relacionados a ela, produzem efeitos de significado muito complexos. Inclusive, há casos como Viagem pelo Fantástico, O Retromundo, do Paolo Gasparini, onde os autores vão propor diferenciação na materialidade do papel em cada um dos capítulos do livro para diferenciar as seções,
ou para diferenciar os assuntos que eles querem tratar, quando eles querem dar ou não visibilidade a um aspecto, né, visual da imagem fotográfica. Tudo isso vai atuar na produção de sentido da obra. Além disso, algo que é interessante a gente observar é que o acesso ao fotolivro é sempre uma experiência multissensorial, né? E aí, para ele ser experimentado, o livro fotográfico ele precisa ser tocado, manipulado, enquanto é visto. Então, é um caso em que as propriedades visuais da fotografia, elas são estendidas para outros sentidos, além da visão, né? A bidimensionalidade da imagem fotográfica, ela é experimentada na tridimensionalidade do papel. E isso influencia muito na maneira como a gente interpreta e acessa a fotografia. E aí, nesse sentido, nessa associação que acontece, eu considero que, assim, o livro e a fotografia se tornam um e o mesmo, um livro fotográfico de fato, né? Quando essa relação intrínseca de fato acontece. É isso.